Bom, eu preparei uma aula geralzinha, assim, pra gente falar do que a gente já estudou, e a gente já vai começar o segundo capítulo hoje também. Então, só pra gente relembrar, a gente já estudou, começou estudando então a eletricidade. Quando a gente pensou lá na eletricidade, a gente estava pensando nos elétrons. E lembra qual que é a carga do nosso elétron? Isso mesmo. Nossos elétrons, então, eles têm cargas negativas, tá? A partir disso, a gente conseguiu determinar qual que era a carga de um elétron, o que acontecia com as forças, se a gente tinha duas cargas iguais, elas tinham então a repulsão, se a gente tinha cargas diferentes, a gente tinha então a nossa atração. Tudo isso a gente estudou lá no nosso primeiro capítulo sobre a eletricidade. A gente estudou lá o nosso átomo, a gente determinou que no átomo a gente tem cargas positivas, que são denominadas prótons, cargas negativas, que são denominadas elétrons, e as nossas cargas neutras, que são os nossos nêutrons, tá? Lá na nossa eletrosfera, ao redor do nosso núcleo, a gente tem os elétrons, lá no nosso núcleo, a gente tem os prótons e a gente tem os nêutrons. Além disso, a gente estudou os processos de eletrização, então a gente viu o que acontecia quando a gente fazia o atrito, e aí por isso que a gente teve lá o experimento em que a gente atritava a, a, a caneta na cabeça e depois ela se aproximava do papelzinho. Depois disso, a gente estudou um pouquinho, então tá aqui eletrização por atrito. Depois disso, a gente viu a eletrização por contato, quando um corpo encostava obrigatoriamente no outro. E por fim, a gente viu a eletrização por indução, tá? Era aquela que tinha apenas uma aproximação e a gente fazia com que um corpo neutro ficasse eletrizado e depois que você retirasse aquilo que provocou o processo de eletrização, ele continuava eletrizado, tá? Então, tudo isso a gente viu quando a gente estava estudando eletricidade, tá? Então, a gente determinou cálculo, a gente observou tudo. Quando a gente estudou os campos elétricos, para ter um campo elétrico, eu precisava o quê? Da aproximação de dois corpos eletrizados. Então, obrigatoriamente, eu tinha que ter a presença de carga desses meus dois campos elétricos. E aí a gente conseguiu observar quando acontecia uma atração e quando acontecia uma repulsão. Isso dependia principalmente das cargas que a gente tinha. Então, quando a gente aproximava, por exemplo, um bastão, nessa situação aqui, aproximava um bastão que estava positivamente carregado, quando a gente percebia a repulsão, quando aquele meu campo elétrico também estava positivamente carregado, ou teria atração se ele estivesse negativamente carregado. Falamos um pouquinho da blindagem eletrostática, até caiu na prova de vocês, né? Porque lá um avião vai estar sempre protegido do raio. A gente falou da questão do carro também, que mesmo se a gente estiver dentro do carro, cair um raio, a gente vai estar protegido. Além da blindagem eletrostática, a gente tem a questão lá do nosso pneu ser, então, um dispositivo que é um isolante, tá? E para a gente finalizar bem essa parte, eu vou deixar uma atividade para vocês lá do caderno de atividades que vai falar um pouquinho disso, dessa questão de quem são os isolantes, quem são os condutores. O que a gente precisa lembrar? Para ser um bom condutor de eletricidade, eu tenho que permitir essa passagem de corrente elétrica, tá? Para eu permitir essa passagem de corrente elétrica, para eu permitir para esses elétrons passarem, obrigatoriamente a gente tem que ter um metal ou algum material que permita então isso. Caso eu não tenha lá um vidro, tenha um plástico, essa passagem de corrente elétrica ela não vai ocorrer. E dessa forma a gente não vai ter então a passagem de corrente elétrica, tá? Então eu vou passar para vocês uma atividade sobre para finalizar esse conteúdo e a gente vai começar no próximo vídeo o nosso conteúdo novo, que é o nosso capítulo 2. Beijos, até o próximo.